Olá, eu sou Pedro Henrique, faço parte do grupo Zuro, do programa PEST, do projeto PEXT, e esse é o último vídeo de toda uma linha de 6 vídeos, contando com a nossa introdução, sobre a linguagem Portugal e a linguagem C, onde nós mostramos um pouco de suas características individuais, exercícios, programas feitos de cada uma das linguagens. E agora vamos fazer uma comparação, mostrando programas tanto na linguagem Portugal, tanto na linguagem C, para mostrar muitas características que são iguais, diferenças, ver se algum ou outro acaba sendo melhor. Porém, a linguagem Portugal acaba sendo mais uma linguagem para ensino, para se aprender. Por isso que é muito bom aprender a linguagem Portugal de primeira, porque é uma linguagem mais fácil, no caso, e facilita muito aprender a linguagem em si, que é uma linguagem mais já usada há muitos anos, muito confiável, muito utilizada no mercado de trabalho. Qualquer lugar que você for aprender de verdade programação, vai utilizar algum método de linguagem C. Por isso é muito bom saber, ter um bom conhecimento da linguagem C. E a linguagem Portugal, por si só, é muito similar à linguagem C, sendo semelhante em estrutura, a comandos utilizados, por assim dizer, e, e por isso é bom ter esse vídeo aqui fazendo comparação, mostrando o programa tanto em uma e após na outra, para que possa se aprender ainda mais da linguagem em C. Bom, no nosso primeiro exercício eu decidi pegar um programa que foi feito no vídeo de exercícios de Portugal, para que pudesse ser mais familiar, não é? No início agora é um exercício também muito simples, com código muito simples, até curto até. É um exercício que pega duas variáveis inteiras e faz uma soma delas. O exercício vai pegar as variáveis, vai relê-las no caso e atribuir as variáveis quando nós digitamos no teclado. E vai fazer a soma das duas e imprimir o resultado, por exemplo. Vamos pegar o número 7 e 4. Fez a soma, resultado 11. Um exercício que funciona fácil, rápido. E agora vamos ver a diferença dele em C, ou seja, o equivalente dele em C. Vemos que não muda muito, o exercício continua basicamente o mesmo tamanho, tudo parecido, porque C e Portugal são duas linguagens muito parecidas, muito similares uma com a outra, por isso que o Portugal é muito útil para se aprender a linguagem C, que é uma linguagem mais usada que Portugal. Então, pegamos aqui as variáveis inteiras, tanto que o nome é int vem de inteiros, não muda muito. A e B e soma. Printf é o escreva, no caso, aí digite o primeiro número, funciona da mesma forma, entre parênteses, entre aspas. E o scanf é o leia. Scanf você utiliza para quando você vai pegar os dados do teclado, a partir do teclado, vai ler do teclado. Vai atribuir a variável A e vai fazer a mesma coisa com a variável B. Então fazer a soma dos dois, A mais B, e imprimir o resultado, que é o resultado da soma. Vamos ver aqui, primeiro número 6 e 8, 14. Deu um resultado, fez a soma, no caso, com outras variáveis, é claro, outro resultado, mas deu um resultado correto. Ou seja, funciona de forma bem e deu para entender como funciona a diferença e a similaridade, às vezes, de Portugal e em C. Bom, agora com outro exercício tirado do mesmo vídeo de exercício de Portugal, temos aqui o exercício da caixa registradora, ou seja, caixa de supermercado, que tem o objetivo de calcular o troco. Temos o preço unitário do produto, a quantidade e o dinheiro recebido. Com essas variáveis, essas informações, nós precisamos calcular o troco. Então, nós temos em real, no caso, variáveis reais, números que podem ter casas decimais, o preço, a quantidade, o dinheiro e o troco. Em variáveis inteiras, quantidade, porque não existe 3,5 de quantidade, ou seja, não dá para comprar 3,5 ovos, esse tipo de coisa. Então, fazendo com escreva, digite o preço unitário do produto e leia. O que nós digitarmos vai ser armazenado na variável preço. Na mesma coisa que na quantidade e na mesma coisa no mesmo processo com a variável dinheiro. Então, vamos utilizar a fórmula de troco igual a dinheiro menos preço vezes a quantidade.
preço vezes quantidade em parênteses para ser feito primeiro, no caso. Mesmo que obedeça a regra de multiplicação sempre vir primeiro, sempre vamos botar em parênteses o que quisermos fazer primeiro. Mesmo que aqui fosse uma soma, temos que botar em parênteses para somar e depois subtrair dinheiro. Então escreva seu troco e vamos ver como é que roda o programa. Preço unidade do produto, R$6. Digite a quantidade, 4. E o dinheiro recebido, 26. O troco é R$2, porque vamos lá. Botei 6 produtos, produto de R$6 4 vezes. Comprei 4 produtos de R$6. Vai dar R$24 e eu paguei com 26. O meu troco vai ser R$2. Executou perfeitamente. Agora vamos aqui para a forma em C dele. No caso, utilizamos a float, porque a float representa os números reais, variáveis de valor real, e o int para inteiros. Então, só substituímos aqui preço, dinheiro, troco na float e quantidade em int. Então, aqui printf, para saber o preço unitário do produto, vamos utilizar o scanf, porque estamos digitando a parte do teclado. Se fosse dados inseridos no programa, no código, a partir de um arquivo separado, seria outro tipo de comando, que isso já deve ser posto mais para frente, é um pouco mais avançado do que isso aqui agora, que é mais um iniciozinho de programação em C. Então vamos armazenar na variável preço. Mesmo processo aqui na variável quantidade e na variável dinheiro. Então, com essas três variáveis, com seus determinados valores que nós mesmos colocamos, vamos para a fórmula, que é troco igual a dinheiro menos preço vezes quantidade. Então, printf para saber. Eu botei aqui para ter uma casa decimal. Ou seja, vamos rodar. Dígito do preço unitário, R$5. Quantidade, 6. E o dinheiro recebido, R$38. O troco, R$8. 6 vezes 5 dá 30. O troco de R$8 porque 38 menos 30, 8. Simples, executou perfeitamente. Deu aqui para ver similaridade, que é muito similar. Programação em C e programação em Portugal acabam sendo muito similar, quase idênticas às vezes. Uma coisa ou outra que muda, por exemplo, na C temos que botar ponto e vírgula no final de toda a linha de código. Já na Portugal não precisamos botar nada. Bom, esse exercício também foi tirado do exercício de Portugal, mas esse é apenas o último exercício que eu vou tirar daquele vídeo. O próximo já será um novo exercício em Portugal que vamos mostrar em C também. Bom, vamos iniciar. É o exercício da urna. No caso, não da urna, mas sim de mostrar se pode votar ou não de acordo com a idade que você botar. Ou seja, vamos receber um inteiro, uma idade, que pode ser inteiro no caso. Aí digite sua idade, vai ler a idade, vai ler o número que botarmos e vai armazenar na variável de idade. Aí, se idade for menor que 16, ele vai escrever não pode votar. Se não, vai escrever pode votar. Vamos testar. Vou botar 12 aqui, 12 anos, não pode votar. Se eu botar 16, pode votar, porque a partir de 16 eu posso votar já. E também, é claro, agora, obviamente, se eu botar 18 vai dar, pode votar também. Indo agora para o equivalente dele em C, temos esse código aqui, que é muito similar, no caso só difere nas coisas que o C próprio precisa ter, como essa variável aqui, ele precisa ter os pontos vírgula no final de cada linha de código e biblioteca, mas vamos lá. Digite sua idade, 12 novamente, não pode votar. Rodamos mais uma vez, 16, pode votar, a mesma idade de novo, 18, pode votar. Vemos que o exercício funciona bem, muito bem. Não há muita diferença entre, como já disse várias vezes, não há quase nenhuma diferença entre Portugal e C. Por isso que é muito útil começar a estudar para Portugal, para depois ir para C e assim vai. Ou se quiser exercitar mais em C, aprender mais em C, usar o Portugal também é sempre bom, porque a C
É uma linguagem muito usada, muito dinâmica, muito complexa em alguns momentos, dependendo do nível de exercício, nível de programação. E por isso que Portugal às vezes acaba sendo muito útil. E esse exercício fica por aqui, assim, vamos para o próximo, então, que vai ser um exercício novo, vou mostrar o equivalente dele em Portugal e o equivalente dele em C, mostrar as diferenças, similaridades também, vai ser bem legal. Bom, agora para nosso último exercício aqui do vídeo, vamos utilizar a função while, que é um laço while, no caso, que se assemelha muito ao for, também é outro laço. É um laço que pode ser infinito, infinito, depende da sua execução, geralmente infinito, não é? Ninguém vai querer nada infinito, geralmente. Depende muito no caso. Mas então começa assim o programa. Vai pedir para digitar um par de números. Um número x, que vai ler e armazenar na variável x, dois números inteiros no caso, e uma variável y, que vai escanear o segundo número e armazenar na variável y. Então vai começar o while. O while vai ter uma condição para que ele possa funcionar, para que ele possa ficar se repetindo no loop. Ou seja, esse x diferente, esse conjunto de símbolos aqui quer dizer, esse sinal de exclamação e o sinal de igual quer dizer diferente em programação. X diferente de y, o while vai ficar rodando. Ou seja, enquanto x for 4, y for 3, assim, ele vai ficar rodando. Mas se em algum momento x for 4, y for 4, ele vai parar de funcionar. Então, ele vai vir. Aí entrou no while. Se x for menor que y, ele vai imprimir na tela crescente, quer dizer que é uma ordem crescente de números. Mas se não, ele vai escrever uma ordem decrescente, que está diminuindo os números. E depois de sair desse se não, no final do laço, depois de imprimir crescente ou decrescente, ele vai pedir outros dois números para poder repetir o processo. No final do while, ele sempre vai pedir para repetir o processo. É importante que seja antes do while acabar, por quê? Porque se botar depois do while acabar, não vai repetir o processo, vai apenas pedir digitar dois novos números e não fazer nada com eles. Então tem que ser antes das chaves, essas chaves aqui, esse par de chaves do while, se fechar, ou seja, tem que ser antes daqui, essa parte aqui. Então ele vai pedir outros números e repetir o processo. Vamos ver como funciona. Digite o par de números 4, 7, ordem crescente. Aí pediu já outros dois números, 8 e 5, decrescente, 6 e 9. É assim que funciona esse daqui. Então, mas agora vamos ver o que acontece quando forem dois números iguais, 8 e 8. O programa finaliza, ele encerra, ele para de funcionar, porque já não obedece mais a condição do while que botamos. Agora vamos ver esse programa em C, na linguagem em C. Aqui. Pronto. Se assemelha muito, no caso. Tem as suas diferenças, mas se assemelha muito por serem linguagens muito parecidas. O início é o mesmo, vamos declarar duas variáveis inteiras, x e y, pedir para digitar dois números e vamos escanear, com scanf no caso, esses dois números. Um x, o primeiro vai armazenar na variável x e o segundo na variável y. Como os dois são inteiros, os dois são %d, representados por %d. Então, no while, que o enquanto vira while, vamos botar x diferente de y como condição. Quando entrar nesse while, vai entrar naquele if, naquele se e o se não, que no C é if e else, decrescente e crescente, da mesma forma. Então vão ficar, digite outros dois números, antes do while acabar, vai armazenar esses dois números e refazer o while. Vamos ver. Digite dois números, 4 e 7, crescente. Mais outros dois números, 8 e 1, decrescente. Dois números iguais agora, 5 e 5. Fim, porque eu botei logo quando acabasse o final do while, logo depois do while, ou seja, quando não obedecesse mais a condição do while, ele iria vir aqui e printar na tela fim, nesse printf.
E é isso, acabou esse exercício aqui do while, que é uma função muito utilizada, assim como o for e o if. Eu quis armazenar os dois juntos e mostrar tanto em Portugal como em C para ver como funciona. Mas acabou aqui o vídeo. Muito obrigado por assistirem e até mais.